galera, chegamos a mais um episódio do podcast do Netas. Falei certo agora só pra você não ficar gravando, pegando meus erros de gravação, viu? E estamos aqui mais uma vez com o queridíssimo senhor William Miguel, mais conhecido como Will da Magalu. Nem sei se é o Will da Magalu, mas quer dizer, é da Magalu, mas não sei se te chama como Will da Magalu. Na minha cidade é desse jeito, os carnês assim, chegam lá pra pagar, é isso. As cartas motivacionais vão como Will, vira, mas meu Instagram virou Fábio do Netas, porque você não é o Fábio do Netas? Eu falei, irmão, não tem mais o abate, vamos mandar no Fábio do Netas. É isso. E hoje, começamos hoje, o Will nem sabe, o quadro da série Histórias que Emocionam, Histórias que Inspiram, e vocês vão saber. Estamos aqui com o senhor Will, diretor de RH da Logística Magalu, mas esse camarada já apanhou... Como diz lá no interior, eu apanhei café, né? Apanhou café, já foi secretária, e virou diretor. Então, fiquem atentos aí no mais um episódio do Cornetas. E pode cornetar, pode perguntar, pode discordar, pode palpitar, pode fazer o que você bem entender. Se gostar, inclusive, pode pedir para o nosso convidado voltar com outro tema. E deem, por favor, as boas-vindas a senhor William Miguel. É nóis. Obrigado, hein? Seja muito bem-vindo, e hoje nós estamos aqui sem eira nem beira, sem nenhuma... Todas as máscaras no chão. Nós queremos saber a tua história, até porque o que inspiram as pessoas são as histórias de verdade. E hoje eu quero que você venha à tona no nosso Cornetas. Peito aberto, arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Câmera 1, olhe pra câmera 1 e nos conte tudo, meu amigo. Como foi essa tua belíssima trajetória de carreira? Onde começou? Porque até o sucesso de onde já chegou a gente já sabe. Mas da onde vem toda essa história e como é que você chegou a ser o diretor de recursos... Como é que fala o teu cargo? Diretor de RH, de logística... Como é? Como é que tá bonito hoje? Hoje tá como diretor de gestão de pessoas. Mas assim, eu falo, me chama do que quiser, só me chama. Só me chama. Mas me conta aí, como tudo começou, Will? Cara, obrigado de novo aí pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Vou começar um pouquinho lá de onde eu venho, né? Dar uma resumida no início. Eu vou contar a história aqui da secretária, né? Que é ótima, que eles precisam saber. Legal. Eu sou de uma cidade chamada São José da Bela Vista. É uma cidade gigantesca que está no interior do estado, de 7 mil habitantes. Enorme. Mas eu falo que eu sou de Franca, né? Que é a terra do Magalu, a fundação do Magalu. Então, eu falo que eu sou de lá, e às vezes eu brinco que Franca pertence à grande São José da Bela Vista, né? Eu falo igual Cuba, a gente sai pra trabalhar e mandar dinheiro pra família, né? Um pouco assim, né? Chega final de ano, né? Lá, eu tenho alguns colegas do Magalu que trabalham lá, aí falta energia, falta água, porque dá overbook na cidade, então é um pouco assim. Mas é uma cidade muito legal, minha família tá toda lá. Comecei no Magalu, na verdade, antes do Magalu, comecei a trabalhar muito novo, com 14 anos. Na época ainda a legislação permitia, né? E meu pai ali sempre trabalhou muito duro e procurava dar um caminho legal para nós. Eu tenho um irmão. E eu lembro que a minha primeira experiência foi, como diz no interior, apanhando café. Apanhando café? Eu não tenho nem tamanho pra isso, mas eu ficava na parte de baixo, eu tinha um colega que ficava com a parte de cima, Apanhando café é colheita? Apanhando café, né? Apanhando café é colheita, não? Colheita de café. Na colheita de café. E é engraçado que como que eu fui parar aí, eu adorava skate, andava de skate, né? É isso, os rolês aleatórios, meio Ronaldinho Gaúcho aqui, né? Andava de skate, eu caí e quebrei o braço. Fiquei com o bração ali engessado e eu precisava fazer fisioterapia. E eu sou de uma família muito simples, né? E aí meu pai falou, não, legal, eu vou te levar pra fisioterapia. Amanhã você acorda às 5 da manhã que você vai na fisioterapia, né? Mas com uma intenção muito legal por trás, né? Que era, né, dar valor ao trabalho, né? Dar valor à vida. E me levou pro café, né? E aí eu fui pra colheita do café. E aí você arrumou seu braço... Apanhando café. Ficou zero bala, de verdade. A minha fisioterapia foi na colheita do café. Eu toda semana recebia meu check-in lá, R$50. Apanhava bem, era produtivo, R$50 por semana. Isso há 20 anos atrás. Já tava na alta performance. Já tava voando baixo ali, né?
E aí era uma experiência, parava às 4 da tarde, geralmente começava às 5, né? Mas comecei ali. Depois fui trabalhar em Lava Jato, eu adorava carro e pra mim também era muito legal, porque eu ficava limpando, e eu sou muito detalhista, tenho um pouco de toque, aí eu passava cotonete na saída diária, era muito caprichoso, né? Até que trabalhei em supermercado também, trabalhei por 5 anos em um supermercado lá na minha cidade e cheguei no Magalu. Você tá escondendo a idade, né, velho? Como é que você vai somando tudo isso, cara? Pois é, deu 25, agora com 25. Dá mais idade do que você aparenta. Porque no metaverso da minha época, né? Mas... E cheguei no Magalu, e foi engraçado a minha chegada no Magalu, porque quando eu trabalhava nesse supermercado, eu gostava de fazer festa. Essa você não sabe. Eu fazia uma balada na minha cidade. Tá de brincadeira. Chamava Techno Night. Os mais antigos aí, quem é da época do Orelhão de Ficha vai lembrar, né? Balada. Hoje é rave, né? Hoje é um negócio mais diferente. Você tocava house também, né? Não, eu só promovia. Mas o estilo de música ainda tinha house nessa época? Não. Já tava mais pro tech. Já tava eu falo que é uma geração antes do Alok ali, né? Entendi. As mais tocadas da Jovem Pan, né? Que era pegada, né? E eu acho que o meu RH já tava meio ali, porque eu tava ali promovendo, juntando as pessoas, né? Acho que era por aí. Já rolava uma integração. É isso aí. E eu promovia uma festa uma vez por ano lá. E aí um dia eu acabei saindo do supermercado, fui dar aula de informática, essa também você não sabia. Você não sabia que a gente tinha isso em comum. Eu fiz ciência da computação um tempo. Não, você estudou então. E aí eu fui dar aula antes de, né, eu fui dar aula de informática. E aí eu liguei pro meu ex-patrão pra pedir um patrocínio. E ele falou, olha, ligaram do Magazine Luiza aqui pra você. Eu falei, eu? E por ter trabalhado sempre muito novo, pra mim o Magazine Luiza era a única loja que eu ia com a minha mãe quando eu era criança. Ia lá comprar brinquedo, né? E eu fui descobrir que o Magazine Luiza na época já tinha 5 lojas só em Franca e 200 lojas na época. E aí era pra um convite, pra uma vaga de estagiário, né? A minha mãe sempre falava que tinha um sonho de me ver trabalhando no Magazine Luiza, que ela via todo mundo bonitinho, alinhado, de uniforme, né? E ela mandou um currículo pra lá. A sua mãe mandou um currículo pra Magazine? A minha mãe, peça fundamental nesse processo. Como ela chama? Aparecida. Pronto. Né? Minha mãe é um anjo, assim. Né? Os dois lá, tanto o pai quanto a mãe, sempre muito, muito corretos com a vida, né? E aí, descobri que esse currículo chegou através da minha mãe, me chamaram para uma vaga de estagiário. Eu não estudava na época, né? E o Magalu tem uma característica de quem aborda os candidatos é o conselho, né? São representantes da equipe. E aí o papo foi legal, eles acharam que o papo foi bom. Falou, olha, se der certo, você matricula aqui numa escola técnica e pode fazer um contrato e ser estagiário. Nem sabia. Pô, legal. E deu certo. Fui como estagiário, né? Fiquei um tempo lá como estagiário, fui efetivado. Na época entramos em 30 pessoas, nem existia temporário ainda, né? Ficamos numa galera lá para final de ano, fomos efetivados em 3, de 30 ficaram 3, eu fui um deles. E aí eu falei, mas por que me chamaram, né? Além do currículo da minha mãe. Aí a moça lá falou assim, é que tinham 2 William. E aí tinha uma pessoa interna aqui que ia vir indicado, olha, chama o William. E aí os 2 não tinham foto, eu chamei os 2, né? E foi eu, né? Mas olha, você sabe que destino, quando eu fazia recrutamento e seleção, eu às vezes não tinha quem eu escolher. Não sei se você fez isso com recrutamento e seleção, também não sei. Você já era mais organizada que eu. Eu pegava o bolo de currículo, enfiava a mão e puxava um. Porque assim, se era pra contratar, pelo menos alguém que tivesse sorte, entendeu? E aí eu puxava um currículo e chamava o cara que eu puxei. Essa sorte, você né? teve também. Eu já tava providenciando ali. É um critério. Ali. Melhor gente com sorte do que com azar. Já. Veio os 2, né? E aí entramos os 2, inclusive, né? Passamos no processo lá e tal. E, poxa, eu fiz minha carreira na loja, no Magalu, passei por todos os sistemas, vendas, parte administrativa, até que você começou na Magalu pela loja? Pela loja. Entrei fazendo estagiário, arrumando setor, depois eu fui fazer cobrança. Ligava pro cliente, impressora zebrada. Lembra da impressora zebrada? Né? Lembro. Gente, impressora zebrada e pros mais novos, ela imprimia ali verde e branco ali, um negócio. Não, a gente tinha que fazer uma cabine em volta, né, dela por causa do barulho. O pessoal de saúde e segurança odeia essa impressora, porque ela... Então, metade do que tá assistindo não vai entender nada do que a gente tá cobrei falando. muita gente morta. Vamos chegar no século XXI. Cobrei muita gente morta nessa época. Eu ligava, não vai dar pra te pagar não, porque já faleceu, né? Acontecia às vezes. Então foi um aprendizado muito importante ali. Achei que a minha carreira ia toda pra loja, né? E eu sempre gosto de falar, Fábio, que a nossa carreira, ela acontece todos os dias. Tudo que a gente está fazendo, tem alguém nos olhando e tudo é importante. E como que foi minha chegada no RH, e aí vou chegar na história da secretária,
eu tinha uma ambição na loja que era ser um gerente administrativo. E para isso eu precisava aprender a parte administrativa da loja. E uma das coisas que me faltava era departamento pessoal. E eu fui aprender. E foi bem quando o governo lançou o programa de Jovem Aprendiz. E ninguém sabia fazer. E eu fui lá no CIE, na época, aprender a fazer esse negócio. E o RH corporativo, na época, como era do lado da loja, a gente tinha essa vantagem em Franca, passava a me transferir as ligações de loja, na época, para ajudar. E eu comecei a ter um vínculo muito legal com o RH nessa época, comecei a conhecer da área, e quando surgiu uma oportunidade, o RH, poxa, você não sempre teve vontade de vir para cá? Na verdade, não é que eu tinha vontade, eu precisava de ajuda, e aí fui me conectando e lembraram, né, do trabalho que eu fazia, e acabei indo para o RH, e a carreira de lá foi indo. E aí eu vou dar um pulo para 2010, né, mudamos para São Paulo, todo o nosso escritório de negócios do Magalu mudou para São Paulo, e eu fui como um analista de recrutamento e seleção, e na época, né, nós tínhamos a Thelma Geron, nossa diretora de RH, qual sou muito grato, e fazendo uma vaga para contratar uma assistente de diretoria, que é uma secretária, né? E eu não conseguia fechar essa vaga de jeito nenhum, né? E a Thelma me cobrando e não conseguia. Aí um dia ela passou perto de mim e me cobrou essa vaga. E eu falei, Thelma, a gente precisa rever esse perfil, né? Não estamos conseguindo fechar a vaga e tal. E ela brincou, né? Deu um tapinha e falou, olha, eu queria um perfil igual o seu. E eu sem entender aquilo, tenso, né? Poxa, a diretora de RH me cobrando aqui. E aí minha gerente me chama e fala, olha, a Thelma vai te chamar para falar sobre a vaga. E eu achando que ia tomar uma bronca, né? Falei, não, Mara, ela já conversou comigo. Minha gerente chamava Mara, já conversou comigo, já falou, tal. Eu não consigo fechar essa vaga. Não, calma. Ela vai te fazer um convite para você assumir essa vaga. E eu, no meu preconceito, falei, mas eu não saí de São José da Bela Vista para ser secretária aqui, né? Não tem nada a ver comigo, né? Eu tô aqui fazendo seleção, acho que não é meu perfil. Ela, calma, conversa com ela que ela vai te explicar. E eu fiquei o dia todo, poxa, mas não é possível, né? Porque eu falei, meus dias como análise de seleção estão contados, né? Agora é a oportunidade, mas assim, muito preconceituoso, digamos, né? Sem entender. E aí ela me chamou, chegou e me chamou. E com toda a habilidade, ela falou, olha, eu queria te convidar. E eu tive a mesma reação. Poxa, Thelma, mas ser secretária, né? Não é o que eu vim buscar para minha carreira. E não com o demérito para a posição de secretária. É que eu não me via... Nem existia o masculino, era secretária na sua cabeça. Eu não me via naquele papel, né? Não era o que eu buscava para minha carreira. Eu sempre via ali, e aí no Magalu, a gente sempre me chamou de assistente de diretoria, né? E eu falei, poxa, não tem nada a ver comigo, eu não vou conseguir fazer essas coisas. E aí a Thelma falou, poxa, você vai me ajudar com as demandas da área, né? Aí eu brinquei, mas eu vou ter que pedir café, vou ter que reservar a sala, né? De novo, gente, escolhas, não era o meu objetivo de carreira, né? E ela, se for urgente, eu conto com a sua ajuda, né? Mas nós vamos fazer um compromisso. Se você vier... eu vou te desenvolver por 3 anos. Você tem um compromisso comigo e eu com você de 3 anos para que eu te prepare para outras oportunidades. Combinado? E eu falei, combinado, né? Mas sem café e sem sala. Mas brincadeiras à parte, foi a melhor decisão de carreira que eu tomei na minha vida, por incrível que pareça. Porque a partir dessa oportunidade de ser secretário ou assistente de diretoria, eu pude conhecer o RH de uma forma imensa, que talvez numa carreira mais linear ali de passo a passo, ou eu demoraria muito mais tempo, ou talvez não teria tido outras oportunidades de crescimento e não teria conhecido metade das coisas que eu pude conhecer estando ali, né? Porque todos os assuntos que eram direcionados a um diretor de RH passava por aquela posição. O assistente sempre teve um papel muito ativo de preparar o conteúdo para o diretor. Então eu estava sempre ali e imprimia os e-mails e despachava com a Thelma e chegava lá, tinha que responder. Aí eu tinha que responder no feminino, né? Porque eu estava representando ela no papel. Então eu sou muito grato por essa oportunidade, porque de fato me credenciou para outros pulos. E dados 3 anos, né? Ela me chamou, olha, nós estamos criando uma oportunidade para fazer gestão da mudança. Porque o Magalu, na época, já tinha um pouco desse DNA de aquisições e a gente precisava integrar algumas empresas, né? E não tinha ninguém no RH que
organizasse isso, né? Ajudasse com que os projetos de integração acontecessem com foco em pessoas. E ela me chamou, olha, dentro do compromisso, e nada é dado, né? Assim, acho que o Magalu tem essa característica da meritocracia, das oportunidades de carreira, mas era uma posição, ia ter uma vaga, você quer participar? Participei do processo. Não é porque eu era assistente do diretor ali que eu tinha um benefício de assumir a cadeira, né? Você vai se for mérito. E ela falou, acho que é a hora de você voar, né? Quer ir? Então ela cumpriu a parte dela do contrato. Cumpriu a parte dela, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa por essa oportunidade. Muito provavelmente a gente não estaria tendo esse papo aqui se não fosse esse eu começo. Não tivesse assumido esse desafio. Mas tem um mérito seu também, assim. É claro que é engraçado quando você usa o termo secretária. Porque a galera falava lá, secretária da Thelma tá vindo, né? A galera da zoeira ali, né? A turma ali do fundão. A quinta série vai zoar. Mas com muito carinho. Muito carinho. Muito carinho. Muito carinho e reconhecimento. Mas tem uma questão importante de mérito seu, que é assim... Primeiro, eu acho que tem uma questão de clareza do que você quer chegar, porque é o que você consegue se posicionar. Mesmo quando você se abre para a oportunidade, você fala assim, ó, não é o que eu queria, o que eu tava, mas enxergar uma oportunidade, porque uma pessoa, no momento que ela está de carreira, como diretora de recursos humanos, com todo o status que ela tinha ali dentro, ela está olhando para você. Ela está reconhecendo em você uma competência e, para mim, o maior jeito de você lidar com a diversidade é ela olhar para você como uma pessoa independente de gênero e olhar para tua competência e falar assim, é alguém igual a você que eu quero perto de mim. Então, pô, ali tem um reconhecimento massa do que você é, para além da questão técnica. Exatamente. Eu falo, por isso que ela era diretora, né? Mas mérito seu de aceitar também. Olho de Tandera, eu falo, olho de Tandera da Thelma ali, na época. Então, foi super importante, foi um divisor de águas. Então, a turma que tá aí, se tiverem oportunidade de ser secretária, assistente de diretoria, assumam o desafio, né? E cumpram com muita honra. Façam a coisa do jeito que tem que ser. Faça acontecer, exatamente. Se dediquem, né? Aproveitem para aprender, porque é uma posição que te dá esse acesso a vários assuntos, né? Desde o menos complexo ao mais complexo. Então, para quem quer se desenvolver, é uma faculdade essa posição. Né? A gente tem uma colega em comum, né, hoje lá, que você conhece na nossa logística. Eu sempre falo muito isso pra ela. Aproveita o papel que você tá pra absorver o máximo e dar novos paus. Não pode falar o nome dela, não. Não vamos falar que é a Fernanda Carla, não. Não dá pra dar mérito pra Fernanda Carla. Não. A Mames do ano. Tem praça, é verdade. Tem até praça. Fernanda Carla tem um nome. A praça dentro do CD300 tem o nome da Fernanda Carla. Exatamente. Tá de licença aí e diz que volta, né? Volta. Ela não tá morrendo de saudade nossa. E a gente dela. É um amor. E aí teve uma história interessante sobre... Agora você era a pessoa que ia cuidar de gestão de mudança. Exatamente. E aí eu fui assumir essa bronca. E assim, não é fácil fazer gestão da mudança, claro, né? Que não. Quase... eu vejo poucos, assim, hoje profissionais de mercado que de fato fazem uma gestão da mudança na sua essência. Uma coisa é você ir lá e deixar de fazer de um jeito e fazer de outro. Gestão da mudança não é isso, né? Gestão da mudança é você fazer o processo de mudança e de transformação com o menor impacto possível. Né? Não adianta você transformar e quebrar o cristal, não adianta, né? Então é manter o cristal e fazer com que esse cristal brilhe mais, né? Para mim uma boa gestão da mudança é assim. Eu precisei me estudar, precisei preparar, né? Então eu fui atrás de conhecimento também, né? Tá bom, gestão da mudança faz o quê? E aí conversando com a minha mãe, poxa, o que você faz hoje lá no Magazine Luiza, né? Falei, mãe, hoje eu tô fazendo gestão da mudança. E ela falou assim, nossa, meu filho, coitadinho de você. Mas, nossa, você é tão pequenininho. Como é que você consegue carregar geladeira, fogão? Ela achava que eu fazia mudança, né? Que o Magazine tinha uma empresa de mudança e eu fazia mudança. E eu tava ali carregando as coisas, né? Carregando a linha branca da Magazine Luiza. Eu falei, não. E aí, como que eu explicava pra minha mãe? Eu não expliquei, eu deixei, né? Até porque você devia a ela estar Eu devia a ela a minha entrada ali, né? Eu falei, mãe, tô lá e eu dou conta, né? Então, ela falou, como assim? Com um peso no coração, né? Que coitadinho, né? Você pegando aquele peso. Tipo assim, nossa, eu tentei tanto te ver lá de uniforme bonitinho, agora você tá carregando peso, né? Mas, enfim, hoje ela entende, né? Como foi. Mas na época foi engraçado mesmo, assim. Fazia mudança. E seguimos carreira. Fomos estruturando, né? A gestão da mudança. Isso também faz com que a gente se conecte com muitas outras estruturas e
tenha outros conhecimentos além de RH, porque para implantar o processo de gestão da mudança, você precisa conhecer daquele negócio que está sendo transformado, que já faz muito sentido com o que você falou sobre ser de RH como parceiro de negócio. Exatamente. E isso já, de uma forma indireta, me preparava para um passo para a CBP que eu ainda nem almejava. Meu foco estava ali em ser o agente de gestão da mudança, né? Então, fiquei um tempo fazendo mudança, né? Gestão da mudança, até que eu tive uma oportunidade de CBP, né? Business Partner, e cuidava. Aí eu voltei para a loja, né? Então aquele início de loja também me ajudou bastante depois nesse retorno, porque conheci um pouco como funcionava aquele ambiente. Voltei para a loja para atender campo, atendia na época quase 50 lojas, até que tinha também o objetivo de estar mais perto de Franca, que é a minha terra, né? Consegui essa transição para Franca, e depois de um tempo, pouco menos de 2 anos, bateram lá, poxa, logística, né? Tem uma oportunidade em logística, quer ir, né? E topei, fui para logística bem no início de uma transformação que nós falamos, né? De negócio, uma estrutura muito pequena, uma logística ainda em transformação. E desde 2017 a gente vem estruturando todo esse negócio, transformamos a logística em uma grande empresa hoje, um dos maiores operadores, né, do Brasil. E chegando aí, né, reconhecido pela empresa no ano passado, né, como a pessoa para tocar essa cadeira de diretoria aí. E estamos aí no desafio, né? Que história boa. Porque não é mais do que uma carreira linear de um departamento logístico, né? Você surge ali o departamento de logística, surge a questão de transformação logística da Magazine, mas vocês se transformaram num outro negócio que é ser um operador logístico. Exatamente. E que, de alguma maneira, quando a gente ouve a tua história, que realmente é inspiradora, mas eu consegui ver o conectar de tudo que você foi fazendo, que já linka com tudo que você falou no outro episódio sobre o posicionamento que você colocou o seu setor de RH na transformação do negócio. Tem muito teu nessa história. Tem muito do que você acredita. Exato, assim, eu sempre gosto de contar essas histórias, assim, porque acho que além da importância das pessoas conhecer as origens, eu digo que nada é por acaso, né, Fabião? Assim, a gente sempre tem uma construção. Para você poder ser um elemento de mudança, você precisa também trazer uma certa bagagem e consistência naquilo que você está ali propondo a fazer, né? E eu acho que essa história minha de carreira dentro do Magalu, ela de fato contribui muito para o negócio que eu toco hoje, né? Eu acho que se eu não tivesse tido todas essas experiências, muito provavelmente a minha linha de condução ela ia ser um pouco diferente, né? Mas eu gosto dessa linha, adoro, porque ela tem sido uma linha de sucesso, né? É uma linha reconhecida pela empresa. Então, essa mescla de conhecimento, ela tende, para quem é da área de RH, eu falo que o conhecimento, ele precisa estar ali o tempo todo, né? E sem ser o clichê, nós estamos aprendendo o tempo todo. Isso é um fato, temos que aprender o tempo todo. Mas o quanto que de fato você quer aprender do negócio que você está inserido, né? Isso faz muita diferença. Mas tem uma coisa importante, aproveitando que a gente está no episódio de carreira inspiradora, que eu vejo... Eu não gosto muito de falar de geração, mas eu vejo muita ansiedade no momento que a gente está vivendo, e aí as pessoas estão vivendo essa coisa da aceleração, essa coisa do conquistar rápido, do crescer rápido e tudo mais. Mas tem uma coisa na tua história que é importante para mim, que é aproveitar o momento que você tem, porque é o momento e o cargo e a vaga que você tem de oportunidade para mostrar quem você é. Porque por mais mérito que você tenha e é teu de carreira, as pessoas foram reconhecendo o que você fez em cada momento. Então, quando você foi a secretária da diretora de RH, você deve ter feito isso com tanta excelência e tão bem feito, que ela te colocou na vaga de gestão de mudança. Que deve ter sido tão bem feito que alguém olhou quando precisou de logística e lembrou de você. Que deve ter sido tão bem feito. Eu acho que é isso, né? É você aproveitar o que você tem na mão, por mais que você almeje outro lugar, mas o que você tem para mostrar é o que você tem ali. E entregar, porque foi o que você foi fazendo. Como é que você vê essa trajetória do tempo, da dedicação, do encontro, das oportunidades para chegar até aqui onde você está hoje? Eu sou, na minha essência, eu sou muito ansioso, né? Então, imagina quanto que a gente quer crescer e fazer as coisas rápido.
Mas eu sou uma pessoa, Fábio, eu nunca fui muito do título em si. Né? Eu sempre brinquei no começo, me chame do que quiser, o importante é me chamar, né? Me remunere adequadamente pela minha entrega. Mas nos últimos tempos, assim, eu tenho trocado muito com a Patrícia, que é a nossa, hoje, diretora executiva de RH, acho que você conhece ela bem. E ela também foi muito fundamental nessa calibragem da expectativa, né? Nada mais como as referências na vida da gente. Então, eu acho que para quem tá fazendo carreira é sempre bom você ter uma referência, né? Sim. Para que você possa se espelhar. E não é fácil você lidar com esse tipo de ansiedade. E as coisas fazem sentido depois que elas acontecem, né? O complicado é isso. Depois que acontece, poxa, veio no momento certo, né? Mas eu insisto naquilo que às vezes a gente ouve, a gente precisa ter calma com as coisas. A gente precisa, primeiro, construir algo por onde a gente passa. Eu vejo muitas carreiras sem consistência. Eu nem vou chamar de carreira, eu vejo passagens. Porque para mim a carreira é quando você vai passando e você vai deixando a tua marca por onde você passa, né? Alguns chamam de legado, eu gosto de a sua marca. Qual que é a marca que você deixou? Legado é o nosso termo mais bonito aqui, mas qual que é a marca que você deixou por onde você passou? E você precisa de tempo para poder deixar algo, né, nos lugares. Então, quando você atropela o tempo das coisas e as coisas, para ficarem consistentes, elas precisam de tempo para amadurecer, você não consegue de fato ter uma carreira estruturada e perene, né? Para que as pessoas de fato reconheçam. O exemplo que você trouxe, poxa, você fez tão bem o que você fez e as pessoas foram te reconhecendo, mas isso leva tempo. O meu compromisso de ser secretária foi 3 anos. Obviamente poderia ter sido 2, talvez 4, mas foram 3 anos, cara. Hoje, se você fala 3 anos pra alguém, caramba, eu não aguento tudo isso não. Mas foi importante naquele período, né? E de lá pra cá, eu vim pra logística como coordenador, fiquei mais 2 anos como coordenação, depois fiquei mais 5 como gerente, até virar, né, ser reconhecido aí como diretor. Então, queria ter sido reconhecido antes, a gente sempre quer, né? Mas também você entender, se autoconhecer, entender o teu momento de carreira e principalmente, às vezes o teu momento não é o momento da empresa, né? Às vezes você quer a todo custo forçar um processo, mas não é o momento da empresa. Isso está relacionado à tua maturidade pessoal e profissional também, né? O quanto que você entende aquilo que está acontecendo. Então, e tá tudo bem também, se o momento da empresa não for o teu momento, você tem opção para buscar outras coisas, ok, quanto a isso. Mas ter esse entendimento de que esse casamento, ele é muito mais entre o teu momento com o momento da empresa. Porque às vezes a gente fica muito... A minha cadeira, ela não existia. Então, se eu fosse esperar o próximo diretor, não tinha um diretor. Essa cadeira foi construída. Então, eu precisei alinhar o meu momento profissional com o momento da empresa também, que foi essa construção do negócio. Então, o negócio que nós tocamos hoje, que é um operador, ele também precisava ter um tamanho que comportasse uma cadeira como essa, né? E quando eu entendi isso, eu deixei de sofrer com aquela ansiedade, tem que acontecer, senão lá no interior a gente fala, o cavalo passa arreado uma vez só, né? Não é bem isso, né? Ele vai passando, às vezes muda a cor do cavalo, né? Muda a sela, mas ele passa. Então, esse entendimento, ele é fundamental e aí é a maturidade, né, do indivíduo. E antes de eu começar, já te agradecendo por mais este episódio e esta história. Poxa. Eu acho que tem uma coisa importante que você foi falando durante a sua história, que é, enquanto a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar, mesmo que isso vá mudando um pouquinho, mas você tem que ter uma direção, o processo se torna insuportável, mais difícil de suportar. E é o que você falou, cara, não é nem carreira, né? Exatamente. Passa a não ser carreira, porque se você não tem clareza, não tem uma determinação, não tem um objetivo minimamente do que você quer construir, cara, o processo é muito difícil. Como é que você aguenta 3 anos ou 2 anos? Ou como é que você aguenta fazer uma tarefa ou uma função que não era exatamente o que você estava esperando? Então, para suportar todo o processo, ainda precisa ter uma necessidade aí de gastar um fôlego, né? Pensando. E gostei muito da tua fala. Esse negócio do momento, de novo, calibragem de expectativa. Nem sempre o teu momento é o momento da empresa e vice-versa. E você tem escolhas para seguir. Desde que você se prepare, exatamente, você tem escolhas. Desde que se prepare. Foi o que eu comentei, tem que estar preparado. Senão, às vezes você até passa, mas é voo de galinha. Não dura. Aí não é carreira, aí é só passagem. Ah, passou aqui. Aí você ouve na prática. Não, porque o fulano que passou aqui,
a própria fala é assim, quem passou aqui? Não, a pessoa que veio aqui, que entregou, que deixou essa marca, né? Que, inclusive, nas rodas de conversa é lembrado, porque o fulano, então isso é legal, né? Você não tá mais na empresa, mas as pessoas estão lembrando do bem que você fez. Deixou a sua marca. Deixou a sua marca. Isso, pra mim, é carreira. Muito bom. E não tem a ver com cargo. Não tem a ver com a cadeira. Não tem a ver com a cadeira. Tem a ver com você. Tem a ver com você. Muito bom. Então eu queria já mesmo, porque passou rápido, mas te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pela tua agenda. Vou deixar você agradecer a galera que está nos assistindo. E para você que curtiu, tomara que você assista. Inclusive, nós vamos despejar esse episódio para a galera de recursos humanos, para você, não só esse, como o outro, para a galera entender. Você falou num episódio muito bem falado sobre a importância de toda essa construção, ressignificação da galera de recursos humanos, que você hoje é diretor dessa área. Você falou aqui muito bem contado, assim, o quanto a gente precisa objetivar coisas na vida e construir este caminho não vai acontecer sem querer. E os exemplos são ótimos, né? Você da cidade nunca falaria o cavalo... Passa arreado uma vez só. Panhar café. Panhar café e nem voo de galinha. Falei, eu tô aqui pensando, eu entendi, mas eu jamais usaria esse troço. A curto, regionalidade, né? É incrível. O voo de galinha é curto, poxa. Né? Não pra mim, galinha nem voava, você já falou que tem um voo curto. Exatamente, mas essa é a andar ideia. A cavalo reado. O cavalo passa arreado uma vez só, mas não é isso. Então, que bom que passou aqui 2 vezes, a gente teve a oportunidade de te ouvir 2 vezes. Muito obrigado e não se esqueçam, escrevam aqui embaixo, corneta mesmo, o Will, se você gostou, pede pra ele voltar, traz alguns temas. Will, mais uma vez em nome do Grupo Netas, muito obrigado pela sua participação. Dá um tchauzinho pra galera. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço. Comentem aí. Peço aqui pro Fabião pra eu voltar, tá? Tem bastante história aí pra contar. Valeu, abraço aí pra todos, viu? Galera, valeu, mais um episódio, não esquece de cornetar aqui e até o próximo Cornetas.